Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 8 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos pro sorteio de mais um comandante. Trostani, o clássico Selesnya, né? Esse aqui... Pra quem não sabe, essa Trostani, ela é basicamente um Lorde, né? Ela dá mais um para as criaturas. Até 100 reais, tranquilo. Bom, aqui eu acho que eu vou fazer um clássico, Selesnya Winnie, ou seja, o deck vai ser entupido de criatura. Eu acho que a Wincon vai ser ganhar por dano de combate mesmo, né? Fazer o nosso template aqui, então 39 terrenos por ter só uma comandante. Eu vou procurar então uma seção de Anthem, né, esses encantamentos que dão mais um para todo mundo, ou enfim, efeitos que dão mais um para todo mundo. É um deck que eu vou querer entupir a board de criatura, né. Talvez coisa para criar token, mais uma vez, né, pensando em aumentar o número de criatura na board. Provavelmente a minha proteção também já vai ser em relação a isso, né? Proteger a board como completo. Vou pôr aqui 10 em tudo, né? Eu só tenho 7 sessões, então a gente fecha 100. Particularmente, eu acho que vai ser um deck bem padrão, straightforward, assim, então acho que eu não vou por enquanto mudar nada. Vou direto aqui pros ramps. Vou começar com o Sol Ring. E daí aqui eu vou dar preferência, diferente de todos os outros decks, principalmente para criaturas, né? É um deck que eu vou querer deixar ele basicamente só de criatura. Então eu vou procurar primeiro por custo de carta, né? Então eu vou passar pelos custos 1, 2... Eu acho que eu consigo até ir para os custos 3. Como eu falei, é um deck que não vai estar muito preocupado. Enquanto eu estiver pondo criatura na board, tá funcionando. Aqui eu consegui bastante Dork. Acho que elas servem como 2 propósitos, porque eu vou estar pampando a board, então elas depois viram um atacante. Não tem por que eu economizar nisso. Eu diminui ali os efeitos de Anthem, porque eu acho que também não tem tantos assim. Eu não preciso de tantos. Visto que a Trostani já é uma delas, né? Para a ideia de proteção, mais uma vez, eu vou seguir priorizando criatura, o que normalmente eu não faço. Normalmente eu iria para Totem Armor, eu iria para os encantamentos Aura, né? Mas eu consigo esses mesmos efeitos de proteger em bicho. Como o deck é um Winnie, né? Eu quero dar essa prioridade. Então eu tô buscando Indestrutível, Hexproof, Regenerar... Tudo em efeitos a partir de criaturas, né? Acho que essas duas cores ajudam muito nisso. E particularmente, durante muito tempo, Selesnya foi a minha combinação de cor favorita do Magic. Então eu tenho um pouco mais de conhecimento dentro das opções, principalmente nesse budget, né? Indo para interação, mais uma vez, a gente tem essas opções em criatura. É meio contraditório, porque normalmente eu vou ter que sacrificar a criatura para fazer o efeito, mas se eu não precisar fazer o efeito, ainda assim é um atacante, visto que eu vou ter os pumps aí na board. Então eu inicio com a ideia de destruir tanto artefato, encantamento, principalmente no verde, né? E daí eu tenho também a ideia de exilar a criatura atacante, enfim, no branco. Tô fazendo as
alterações. Eu tô aumentando bastante esse tipo de coisa, mas mais uma vez, como é em criatura, no final elas também me servem como segundo propósito de ser parte da minha win-con, né? Bom, seguindo aqui ainda falta os Anthems e as criações de token. Eu vou, obviamente, manter aí o nosso padrão de procurar em criatura. Eu acho que todos esses efeitos eu consigo. Talvez ali na Good Stuff a gente coloque algumas coisas que não envolvam criatura, né? O deck não vai ser basicamente todas as cartas criaturas, né? Mas no Anthem ali eu consigo pesquisar também. Consegui até um número maior do que eu tava esperando. Aqui na ideia de gerar token, eu vou procurar além de criatura efeitos que não sejam de uma vez só. Então, normalmente quando eu casto, como eu vou castar muita criatura, tem alguns efeitos que me criam mais bichos, né? Quando eu casto, então eu vou pesquisar assim. Aqui é onde eu vou sair um pouco só de criatura. Acho que vale a pena, se eu uma carta que não for de criatura, criar elas quando eu castar uma. Então, grande parte do deck ainda vai fazer isso. Só tô fazendo as últimas alterações ali. E na ideia de Good Stuff, a gente tem o clássico Draw, né? É um deck que ele vai depender um pouco disso. Daí aqui é onde eu vou fugir um pouco necessariamente de bicho, né? A gente tem alguns draws importantes que contam com o número de criatura, né? Aqui eu vou aproveitar, eu vou colocar uma linha de combo dentro dessa Good Stuff. É uma forma também, uma win-con. E também não foge do que o deck quer fazer. Ele comba com uma mana dork e ainda assim é dentro de uma criatura. E tem uma outra linha que envolve a mesma base dessa, que é com essa aura, que ainda assim é útil pra mim porque cria ficha de criatura, né? Então eu tô juntando cartas que fazem sentido pro deck, que calham de combar junto, né? E abre uma win-con alternativa pra mim. Procurando alguns outros tipos de carta, eu escrevo coisas como sempre que uma criatura entrar, sempre que uma criatura, enfim, fazer alguma coisa, porque é o que o deck mais vai ter. Vocês viram ali que eu caí pra 37 lands, isso porque o deck tem muita mana dork. Então, é um deck que ele consegue ali. 37 é normalmente o mínimo que eu vou. Mas é um deck que possibilita quando tem esse tipo de característica, né? Aqui eu vou adicionar Command Tower, que é a óbvia que vai ter em todo o deck multicolor. E vou atrás agora das lands diferentes, né? Aqui, como eu conheço um pouco mais a ideia do Selesnya, eu conheço a Vitu-Ghazi, além de que gera token, um clássico no Selesnya. Então eu procuro direto. A de Haraway acaba sendo muito forte para esse tipo de deck. Inclusive acho que as duas da cor. E daí eu procuro aquelas clássicas nossas de correção de mana, né? As que checam terreno básico, tem as que revelam o básico da mão, são as mais baratas, dentro dessas que arrumam a curva, né? As cores. Procuro por MDFC. Eu lembro que no Selesnya também tem uma MDFC forte nesse sentido, e o deck tem espaço para isso. O deck não tem muito terreno que entra tapado, né? Mas igual eu falei, é um deck bem simples no que ele quer fazer. Eu gosto bastante da combinação Selesnya, então não tenho muito problema em fazer um deck padrão em relação a isso. É um estilo de deck que eu gosto bastante. Então acho legal trazer aqui pro canal também. Fazendo aqui o nosso primeiro teste de valor aqui na Liga Magic. Lembrando, sempre, né, a gente desconsidera o valor da comandante dos terrenos básicos, né? Alguma coisa errada, normalmente essas que tem traço no nome, que o site sempre acaba errando e eu sempre não me atenho a isso. Bom, aqui a gente ficou bem abaixo do valor, então eu vou conseguir deixar o deck dar um upgrade nele. Eu provavelmente vou dar upgrade aqui, eu já cortei, né? Principalmente na parte de draw. Eu acho que é onde o deck consegue ganhar uma força bem maior. Se for pra eu adicionar valor no deck, eu indicaria vocês a colocar, principalmente nessas cartas de draw, ou na base de mana, dependendo das cores que o deck tem, enfim.
O core do deck de criatura e esse tipo de coisa eu não vejo muito sentido mudar agora. Então, aqui fechamos, deu um valor bem mais próximo do que a gente quer. Então, na visualização do deck completo, a gente tem a Trostani, igual eu falei, ela é uma Anthem, basicamente, para todas as minhas criaturas. Tem um segundo efeito ali que a gente não vai usar. A gente tem como, então, esses Anthems, basicamente em criatura, então todas as criaturas que dão +1/+1 para as nossas outras, né? Em específico, a última ali é uma das mais fortes, porque serve para multicolor. Como o Good Stuff é muito sobre draw, a gente tem ali uma forma de deixar as criaturas imbloqueáveis, mais algumas peças de combo, né? Então a Evelyn com a criação de token e o Vizir, eles combam com uma das nossas peças de mana, que é a Devoted Druid, né? E o resto é basicamente draw. Eu tenho a outra Trostani, ela acaba sendo uma good stuff pra isso. Vê que ainda assim é aqui onde a gente foge bastante de criatura, porque tem bastante carta que acaba tendo um efeito muito forte por eu ter muita criatura em campo, né? Como eu falei, o Selesnya Winnie acaba sendo um arquétipo bem comum, assim. Acho que é muito mais nos mono, né? Mono white, mono green Winnie, mas então o Selesnya acaba sendo bem conhecido também. Pra mim, o monumento ali acaba sendo uma das cartas mais fortes, mas enfim. A ideia de proteção também, quase tudo em criatura. As que não são criatura são porque protegem a board inteira. Esse deck aqui, como ele não tem counter, ele não tem o azul, a grande perda dele é pra global, né? Então eu coloquei ali algumas mágicas que não são de criatura, mas que protegem a minha board como completo. Na ideia, então, das Mana Dorks, tem ali a Druid, né? A nossa Devoted Druid, que é a que comba com algumas peças. Eu tenho basicamente tudo em criatura, tirando o Sol Ring, e todas não, né? Mas a grande maioria tem um propósito ainda maior. Ou ela tem uma resistência muito alta, ela me serve como blocker, ou ela gera uma mana a mais, né? Ou 3 manas, enfim. Como removal, eu também tenho basicamente criatura, principalmente para artefato, encantamento ou exilar no branco, no caso. Eu só tenho uma forma de Grave Hate, né? Mas é um deck, particularmente, ele não se preocupa muito com isso. Tem ali 2 Grave Hates, né? Mas ainda assim dando essa prioridade. Criação de token, eu tenho outro monumento, serve como redutor também. O resto também é em criatura. Achei legal que nunca usei essa carta aí do Homem-Aranha, que é nova. Pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo. Ainda assim me parece bem forte. A Arrasta eu gosto bastante, né? Arrasta. Enfim, acho que o deck, como eu falei, bem straightforward, não é muito fora do que eu já tô acostumado, do que eu já montei próximo a isso. Terreno, aqui checa, aqui revela da mão. As 2 de Haraway, Vitu-Ghazi, um clássico Selesnya. Alguns falam que é meio fraca, mas a gente gera muita mana. Command Tower e a nossa MDFC, que ainda assim é boa pro que o deck quer fazer, caso eu não precise usar ela como land, né? Aqui é onde a gente poderia colocar bem mais terrenos com efeitos, né? Mas aqui pro vídeo eu acho que tá um bom demonstrativo. Bom, vamos ver aqui a primeira mão. Eu só tenho 2 terrenos, eu não tenho Dork. Aqui eu tenho Dork, tenho 4 terrenos, tenho um gerador de token, uma good stuff, uma Monk Pavel. Eu tenho as 2 de Haraway, então assim, dependendo do que eu consiga nelas, acaba sendo até interessante. Eu provavelmente inicio com alguma delas que entra tapado. Daqui, eu acho que o Malphite acaba sendo a carta mais interessante, né? Acho que eu não passei, mas eu uso o Arcdeck pra fazer esse tipo de teste, né? Tô mais acostumado a usar ele. O site. Aqui eu faria, provavelmente, a minha Mana Dork. Aqui eu consigo fazer a Arasta.
Possivelmente, normalmente quando eu uso essa carta numa mesa eu consigo fazer um token ali por rotação. Então eu já teria como se fosse uma criatura a mais, né? Aqui eu tenho a opção já de fazer a minha comandante, né? Se eu tiver já um token, ou pelo menos 2 tokens ali, já é interessante. Lembrando, a Trostani também cria 2 tokens quando ela entra. E como ela é uma Anthem, né? São tokens 2/2. Então já crio bastante board. Daqui a pouco eu já conseguiria fazer o meu Hideaway, então uma mão interessante. Vou liguei ali a outra mão. Essa me parece um pouquinho mais interessante por eu ter as Lands e a Dork. O uso eu gosto bastante, principalmente num mesão. Pra mim essa é uma criatura bem útil em toda a mesa. Tem o Draws bom, né? Uma proteção, e eu tenho uma criatura também que interage com a mesa, né? Então eu tenho basicamente todos os efeitos que eu quero, né? Eu tenho Blocker, eu tenho proteção, eu tenho Grave Hate, tudo em formato de criatura. Top deckei um Shamanic Revelation, talvez uma das cartas mais fortes do deck para draw, então veio numa boa hora aqui com a quantidade de criatura que eu tenho, né? Eu consigo baixar essas 2 criaturas ainda para interagir com a mesa, para ser blocker, para ser mais mana, e no próximo turno eu compraria muita carta. Aqui só seria ruim se eu tomasse uma global, né? Enfim. Isso aqui foi meio perfeito, irmão. Vamos para mais uma. Aqui eu tenho 2 lands, as dorks. Tenho um gerador de token, uma proteção, uma mão equipável, né? Eu tenho play no 1 já direto com o Pilgrim. Então aqui eu consigo curvar muito bem, na verdade. É um dos poucos jogos que, principalmente quando vem essas dorks de custo 1, né? E um terreno não tapado, tudo fica melhor. Eu infelizmente falhei aqui o terreno, mas igual eu falei, como o deck ele tem muita mana dork, não é tão complicado igual seria para outros decks, né? Aqui eu já também começo a gerar meus tokens. Existia um argumento para eu ter feito o monumento antes, mas não sei, eu gosto de priorizar já criar uma board desde cedo nesses casos. Mas aqui, obviamente, a gente quer um terreno. Não veio, né? Então eu ainda assim é um deck que tem bastante play pelo arquétipo dele, né? Não fica sem fazer nada. Mas eu provavelmente atrasaria a Trostani mesmo. E mais uma vez a gente fica à mercê de uma global, mas acho que faz parte do arquétipo, né? Aqui é um R$100, como... Pra mim é um deck que consegue estar num pódio um pouco mais forte, né? Então existe sim esse medo da global. Mas também é um deck, como tem muita criatura, se você tomar uma global relativamente cedo, não é como se o jogo acabasse, você consegue, se tiver alguma proteção para uma criatura pelo menos, né? Você mantém a sua comandante ou alguma criação de token, né, na board. Bom, essa foi a Trostani, minha combinação de cores favoritas aí. É nóis. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.